Agora, nesse momento, você vai ouvir uma palavra, a palavra do Senhor, que é semente para os nossos corações. Eu convido você para abrir o seu coração para receber a semente da palavra de Deus. Amém? O tema da nossa mensagem é a alegria de um pai. Em João capítulo 3, verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Queridos amados, a alegria do Pai Celestial é ver o céu sendo povoado por cada ser humano. Mas para isso, cada um precisa nascer de novo. Essa é uma afirmativa que vem do próprio Jesus. E com a natureza que todos nascem, é impossível o ser humano entrar no reino de Deus. Por isso é necessário que ele venha nascer de novo. Isto é, deixar Deus tirar a sua natureza humana perversa e dar-nos agora a sua natureza divina. Deus, ele quer dar para cada um de nós a sua natureza divina. Mas, para isso, nós precisamos entender que a nossa natureza humana, caída por causa do pecado, não agrada a Deus. E Deus deseja fazer uma substituição de natureza. A natureza humana, pecaminosa, ela foi adquirida por causa do pecado. Adão, quando ele foi criado por Deus, ele não tinha essa natureza. Mas depois que ele peca, desobedecendo a Deus, infelizmente, agora ele herda uma natureza humana caída, pecaminosa, totalmente distante de Deus, totalmente afastada de Deus. E essa natureza caída passou a fazer parte de cada ser humano, infelizmente. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 4, do 22 ao 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Deus, ele nos dá essa direção. Todos nós precisamos nos despir, nos despojar do velho homem, ou seja, da nossa velha natureza. E agora nós precisamos tomar posse da nossa nova natureza, da natureza divina que Deus estabelece, proporciona, deixa à disposição de cada ser humano. Queridos, é por causa dessa natureza humana pecaminosa, má, perversa, que existe em toda pessoa, é por causa dela que o mundo está cheio de tantas dores, de tanta miséria, de tanta guerra, de tanto sofrimento, de tanta fome, corrupção, mentiras, adultérios, divórcios, e principalmente o ser humano está separado de Deus. Tudo o que acontece no mundo hoje, todo o mal que acontece no mundo hoje, infelizmente, são consequências desta natureza humana caída, desta natureza humana pecaminosa. Nós precisamos entender tudo isso porque precisamos chamar a responsabilidade para todos nós. Nascer de novo significa permitir que Deus tire o nosso coração duro e nos dê um coração novo. A palavra do Senhor diz em Ezequiel 36, 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Queridos, Deus, ele preparou tudo em nós, para que nós venhamos ser fiéis a Ele. Deus, somente Ele, poderia conduzir o ser humano a ser fiel a Ele. Mas Ele identificou no ser humano essa natureza humana caída, que é tendenciosa ao pecado, que quer o pecado, que infelizmente se afasta de Deus.
mas Deus ele criou o ser humano para que o ser humano tenha um relacionamento com Ele, esteja muito próximo dEle. E por isso, somente Deus poderia preparar o ser humano de uma forma padronizada, de uma forma perfeita aos seus olhos, no seu padrão, para que esse ser humano venha ter um relacionamento com Ele e venha, acima de tudo, também ser fiel a Ele, ser fiel aos seus princípios, ser fiel à sua palavra e, a partir daí, viver fielmente os princípios do Senhor, a fidelidade, o amor, o bem que todos nós queremos ver nessa terra. Todo ser humano, ele precisa dessa operação divina. Ele precisa passar por esse processo de Deus, que é um novo nascimento. E eu faço uma pergunta para você. Você realmente tem a certeza que você já nasceu de novo? Você pode dizer com toda certeza, com toda segurança, que você já passou por essa experiência do novo nascimento? Você pode, de repente, ter uma religião importante, de repente até ser um líder espiritual respeitável, mas, queridos, se essa pessoa não nasceu de novo, infelizmente, tudo está comprometido. Nós precisamos, todos nós, precisamos nascer de novo. Jesus Cristo, ele falou: não te surpreendas pelo fato de eu ter dito, é necessário você nascer de novo. Ele falou isso para Nicodemos e fala isso para todos nós. João capítulo 1, verso 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Aqui está dizendo que ninguém, por si próprio, por si mesmo, pode nascer de novo, porque essa obra é uma obra exclusiva de Deus. Somente Deus pode proporcionar para o ser humano o novo nascimento. Tiago, capítulo 1, verso 18, diz assim: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Somente Deus pode proporcionar para todos nós o maior de todos os milagres, que é o novo nascimento. Somente Deus pode fazer isso, porque somente Deus tem esse poder, porque esse novo nascimento, ele é espiritual. O primeiro nascimento é o nascimento natural, onde nós nascemos ali, fomos gerados pelos nossos pais terrenos e saímos da nossa mãe. É o nascimento natural. Só que, infelizmente, esse primeiro nascimento, ele conduz o ser humano ao pecado. Através do segundo nascimento, desta segunda oportunidade que Deus nos dá de nascermos, esse segundo nascimento, ele não vem de homens, ele não vem de uma forma natural, ele vem de Deus, ele é proveniente de Deus. Nós acabamos de ler, ele vem de Deus. Somente Deus pode proporcionar para todos nós. Nós precisamos entender isso para que venhamos dar valor a tudo isso. Venhamos entender que esse é um milagre muito sobrenatural de Deus em cada um de nós, dentro de nós. Ele quer mudar tudo no nosso interior, para que possamos viver uma vida que agrada a Ele, que glorifica a Ele, que possamos ter um verdadeiro relacionamento com Ele. Mas como é que Deus proporciona o novo nascimento em cada um de nós? Bem, para quem crer no Evangelho de Cristo, para quem crer na Palavra de Deus, para quem crer nas boas novas de Cristo, existe esse processo. Existem aqui alguns passos muito fundamentais que nós precisamos entender o que acontece conosco, como que nós, de verdade, nascemos de novo espiritualmente. Primeiro, Deus, em seu grande amor, Ele nos incluiu, nos colocou em Cristo, quando Ele foi pregado e levantado na cruz. Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim.
Isso está escrito em João 12:32. Jesus Cristo está dizendo que Ele atrairia todas as pessoas para Ele. Todos aqueles que creem nele serão atraídos para Jesus. Nossa natureza pecaminosa, ela foi colocada e crucificada em Cristo, com Cristo. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nos atrai, Ele nos chama, Ele nos convida para que nós venhamos estar no mesmo lugar que Ele, na cruz. Porque somente através da cruz é que começa o processo do novo nascimento de Deus nas nossas vidas. E se nós cremos de verdade no Evangelho de Jesus, na obra redentora de Jesus, por todos nós precisamos aceitar esse convite. Nós precisamos ir para a cruz com Cristo, porque Ele nos convida, porque Ele nos atrai. Segundo, colocados em Cristo, Deus agora nos faz morrer nele. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. A palavra do Senhor é tão clara, falando para todos nós que se um morreu por todos, ou seja, se Jesus Cristo morreu por todos nós, logo todos nós também deveremos morrer. Nós deveremos morrer. Essa é uma decisão nossa. Tudo isso é uma questão de consciência, de entendimento, para que possamos tomar a verdadeira decisão na nossa vida, a decisão que agrada e glorifica a Deus. Jesus, Ele nos atrai. Agora, Ele nos convida para morrermos com Ele, porque Ele morreu por todos nós. Se Ele morreu por todos nós, todos precisam também morrer com Cristo. Mas essa morte é a morte da natureza humana caída, dessa natureza perversa. É a morte do corpo do pecado. É essa morte que precisa acontecer na nossa vida. A nossa natureza pecaminosa, também chamada de velho homem, precisa morrer com Jesus. E todo aquele que de verdade já fez uma aliança com Jesus, já tem a sua natureza humana pecaminosa morta com Jesus. As Escrituras, elas declaram, Romanos 6, 6 e 11 diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus afirma claramente que pela fé, através dessa consciência, em Cristo Jesus, pelas Escrituras, nós que nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, todos nós já morremos com Cristo. O corpo do pecado já foi destruído. E agora nós recebemos o terceiro passo e o mais importante de todos. Uma vez mortos com Cristo, Deus, Ele nos colocou, nos incluiu também na ressurreição de Cristo. E assim como Jesus recebeu vida nova na ressurreição, nós também recebemos. Deus, Ele nos deu a nova vida pelo seu poder na ressurreição com Ele. A palavra do Senhor diz, em Efésios capítulo 2, versos 5 e 6, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Queridos amados, nós tomamos a decisão
de sermos atraídos por Cristo, aceitarmos o convite de Cristo para irmos para a cruz. Nós decidimos morrer com Cristo. Nós decidimos que a nossa natureza humana caída, pecaminosa, nós decidimos mortificar, morrer juntamente com Cristo. E o benefício de tudo isso é que nós não permanecemos mortos. O maior de todos os benefícios é que, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Nós adquirimos vida através do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que nos vivifica, que nos dá vida. Essa vida espiritual. Isso é muito maravilhoso. Para chegar nessa vida espiritual, nós precisamos entender que a natureza humana ela precisa ser mortificada. Ela precisa morrer na cruz. Ela precisa sumir de uma vez por todas das nossas vidas. Ela não pode ter mais o controle da nossa vida. Quem tem que ter o controle da nossa vida agora é o Espírito de Deus que habita em nós. A vida de Cristo em nós é um novo nascimento. Deus, para nos salvar da nossa natureza humana pecaminosa, perversa, Ele nos incluiu na morte, mas também na ressurreição de Jesus, para nos dar uma nova vida, uma nova história. Todo esse processo de Deus foi para mudar a nossa vida, foi para mudar a nossa história, foi para mudar o nosso destino eterno, foi para mudar os nossos caminhos. Tudo isso por amor a nós, porque se a nossa natureza humana, pecaminosa, tendenciosa ao pecado, continuasse viva, prevalecendo em nós, infelizmente, nós continuaríamos a colher as consequências do pecado, que a palavra de Deus diz que é a morte, sabe? E principalmente a morte espiritual. A morte espiritual é o distanciamento de Deus, é a ausência de Deus em nós, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Então nós precisamos, queridos, entender tudo isso e aceitar de todo o nosso coração, todo esse processo de Deus, toda essa libertação de Deus da nossa natureza humana caída, para agora vivermos em novidade de vida, através da natureza divina, a natureza de Deus em nós, através do Espírito Santo. O Pai Celestial, para conseguir tudo isso nas nossas vidas, Ele ofertou o seu único filho para que outros filhos pudessem ser gerados. Em João 12:24, Jesus declarou: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus, queridos, Ele é esse grão de trigo. Ele foi ofertado por Deus. Ele é a semente de Deus Pai. Ele enviou essa semente para a terra, para que, através desta semente, germinada aqui nessa terra, através dela, muitos outros filhos pudessem ser gerados. E isso tem acontecido para a glória de Deus Pai. Já são muitos filhos de Deus que existem pelo mundo. Para a glória de Deus, eu me tornei filho de Deus. Eu me tornei filho de Deus porque eu criei no Evangelho, porque eu me submeti ao Evangelho, porque eu decidi ser atraído por Jesus, para a cruz, morrer com Jesus. E dessa forma eu recebi a vida de Jesus em mim, a presença gloriosa do seu Espírito, a presença do Espírito Santo. A cada novo nascimento, o Pai Celestial, Ele se alegra
Lucas capítulo 15, verso 7, diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Queridos, aqui mostra que para a pessoa de verdade nascer de novo, ele precisa se arrepender dos seus pecados. Ele precisa se arrepender dessa natureza humana, caída, sabe? Ele precisa não querer mais essa natureza. Por isso o Senhor está falando conosco. O Senhor está nos ensinando que natureza é essa. Por que queremos tanto o pecado? Por que o ser humano ele é tendencioso? Por que o ser humano ele planeja o pecado? Nós precisamos ter essa consciência. Então, a gente precisa se arrepender de todos os pecados que a gente já cometeu e ter essa decisão no nosso coração. Eu não quero mais essa natureza caída. Eu estou arrependido. Eu estou arrependido completamente. Eu quero ser diferente. Eu quero agradar a Deus. Então, essa é a postura de uma pessoa que se arrepende. Quando ele se arrepende, a Bíblia diz que acontece festa no céu. Por quê? Porque acontece um novo nascimento. Mas veja ainda mais profundamente o que é um arrependimento. Ezequiel capítulo 36, verso 31. O Senhor diz assim: então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos, por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. A pessoa arrependida, ela passa a ter nojo da sua própria natureza humana. Por isso ele não quer mais. Por isso ele decide crucificar. Por isso ele decide mortificar. Por isso ele decide destruir na cruz do Calvário. E ele não sente saudade dessa natureza humana pecaminosa. Entende? Ele agora, quando ele nasce de novo, ele olha, ele até se lembra dos pecados que ele cometeu, dos seus maus comportamentos. Mas aqui a Bíblia está dizendo, queridos, que quando realmente ele nasce de novo, ele sente nojo. Ele diz assim: eu não volto mais para aquela vida. Eu não volto mais. Esse é o pensamento de uma pessoa que realmente se arrependeu dos seus pecados. E quando ele se arrepende genuinamente, queridos, ele está ali agora, nascendo de novo. E quando o pai, ele vê um novo filho nascendo de novo, um novo filho sendo gerado, queridos, acontece festa no céu. Porque todo pai, ele se alegra quando o seu filho nasce. Eu me lembro quando os meus filhos nasceram, eu celebrava, eu chorava, eu sorria, eu saía nas ruas cantando, entende? Eu abraçava as pessoas, o meu filho nasceu, a minha filha nasceu. Os pais fazem festa, os pais celebram, sabe por quê? Porque isso é uma boa dádiva que veio do céu. A Bíblia diz que não há boa dádiva que não venha do céu. Isso veio do céu, veio de Deus para cada ser humano. Isso Deus colocou em cada ser humano, queridos, sabe? E nós, sendo seres humanos, sendo pais terrenos, a gente já tem esse tipo de comportamento, essa alegria. Agora imagina o Pai Celestial. Queridos, eu entendo de verdade, eu creio de verdade que diante dos anjos, o Pai Celestial, ele se alegra, ele dança, ele pula, ele celebra. Por quê? Porque a palavra está dizendo que quando um pecador se arrepende, acontece festa no céu. Sabe por quê? Porque é mais um se tornando filho de Deus. Porque é mais um se voltando para ter um relacionamento com Deus. Porque Deus nos criou para isso. Tem festa no céu, queridos, porque esse também é o maior de todos os milagres. É o maior de todos os milagres,
porque a presença gloriosa de Deus, que é a presença do Espírito Santo, ele vem habitar dentro de cada um de nós. Quando um pecador se arrepende, o Espírito Santo vem e habita em cada um de nós, para a glória de Cristo Jesus. Concluindo essa mensagem, eu quero dizer para você que a maior evidência de que você nasceu de novo é que você passará a sentir, a pensar e a agir como Jesus. Porque agora você tem a natureza de Cristo Jesus em você, dentro de você. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Queridos, nós recebemos essa natureza divina em nós. Ela está dentro de nós. Quando nós temos essa natureza, o nosso estilo de vida muda. Agora, já não somos nós quem vivemos. É Cristo que vive em nós. Por isso, nós precisamos viver como Cristo viveu nessa terra. Não existe a mínima possibilidade de voltarmos para o pecado, porque a natureza humana que queria o pecado, ela está morta, ela está crucificada, não tem jeito, morreu. Agora a natureza que está em nós é a natureza de Deus, é a natureza divina. Por isso agora nós queremos Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos conhecer a Deus, nós queremos ajudar as pessoas, nós queremos servir as pessoas, nós queremos amar as pessoas, porque a natureza de Deus está dentro de nós. Porque Deus ama cada um que está aqui, cada um que está nessa terra, Deus ama. Ele entregou seu único filho para morrer por todos nós. Por isso, nós devemos amar as pessoas também. Você que ouviu essa mensagem, você que entendeu, você que foi tocado pelo Espírito Santo, foi convencido pelo Espírito Santo, que você precisa nascer de novo, porque você está arrependido dos seus pecados, porque você não quer mais a vida no pecado. Você que quer agora receber a natureza divina de Deus em você. Você que quer nascer de novo. Olhe para Jesus. Ele está te atraindo agora. Ele está te atraindo através desta mensagem, para que você venha tomar essa decisão de largar o pecado e fazer uma aliança com Ele. Uma aliança de fidelidade. Se você decide isso, coloque as duas mãos no seu coração e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra e decido de todo o meu coração me arrepender dos meus maus caminhos. Eu me arrependo de cada pecado que eu cometi. Eu não quero mais isso. Eu entendi, através desta mensagem, que o Senhor quer mudar a minha natureza. E eu aceito agora a natureza do Senhor em mim. Porque eu abro mão, eu decido crucificar a minha natureza